Senhor Jesus. Então vamos para mais uma palavra do Senhor, cujo título está aí, né? Não, opa, onde está o título? Não confie na carne, mas crê na palavra de Deus. Senhor Jesus, que alegria, viu? Essa conferência está demais. Superou todas as expectativas, graças ao Senhor. Bom, já vimos na mensagem 1, tem algo errado, né? Com Roberto Grande e o irmão, esqueci o nome. Paulo Braga. Poxa, grandão daquele lá, a gente esquecer, difícil. Mensagem 2, encontrei o Deus verdadeiro, com o Ildeu e Rafa Costa. Mensagem 3, o início da jornada, que foi de hoje de manhã, o Billy e o Gabriel Sá, de Brasília, amém. E agora mensagem 4, não confie na carne, mas crê na palavra de Deus. E eu vou compartilhar essa mensagem, junto com outro André, meu xará, André Oliveira, amém? Então, vamos começar. Ó Senhor Jesus, primeiramente, né, ver a caminhada de Abraão, chegando nesse momento, né, Senhor o abençoou bastante, porque ele cria na palavra do Senhor, e a palavra diz que ele creu em Deus, isso foi-lhe imputado como justiça. Senhor Jesus, como é importante a gente crer na palavra dita do Senhor, né? Então, essa fé de Abraão, Deus fez uma promessa para ele. Então, quando Deus fez a promessa, ele creu nessa palavra. Então, aí, o Senhor disse em capítulo 12 de Gênesis, né? Você breve, aqui diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te agradecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa. Ó Senhor Jesus. Aí, no versículo 7, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e ele disse: darei à tua descendência esta terra. Senhor Jesus. Então, o Senhor estava se referindo. Tem outro versículo, capítulo 13, versículo 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então o Senhor prometeu a Abraão, né, que ele seria uma bênção para toda a família e que essa promessa também alcança a sua descendência. E toda vez que fala descendência, fala em singular, descendência. Graças ao Senhor. E isso daí, irmãos, essa promessa que Deus fez a Abraão, era uma promessa, né? Por exemplo, eu chego para você e digo assim: olha, daqui a um ano, eu vou te dar um relógio bonito, tá bom? Você crê na minha palavra? E você vai falar assim: quem é você, rapaz? Nem te conheço, né? É assim mais ou menos, né? Mas Abraão, ele já tinha uma certa história com Deus. Ele então, foi o único na terra que buscava a Deus. Um dia ele encontrou esse Deus que ele buscava. Então, imagina a alegria dele,
Era tudo o que ele queria, né? Ele largou tudo e ali, irmãos, e por incrível que pareça, ele experimentou o Deus que é todo poderoso e também Deus que é tudo suficiente. Ele experimentou isso já, mas o Senhor quer passo a passo aumentar o nível da sua fé. E hoje também o Senhor quer aumentar o nível da nossa fé. Então surgem coisas na nossa jornada, isso para provar o valor da nossa fé. Como diz em 1 Pedro, né? Diz assim que bem-aventurado que passeis por várias provações, né? Para ser acrisolado, para que aumentasse o valor da vossa fé. Amém, irmãos? O Senhor quer aumentar o valor da nossa fé. Então aqui em capítulo 16, então você vê que Deus tinha dito para ele, olha, você vai ter uma descendência, você vai ter uma descendência. Ele falou para o Senhor não tenho filhos, e você sabe que a Sara é estéril. Sara não tem condições de ter filhos, né? Então que tal tomar o meu servo de casa, criado em casa, o Eliezer Damasceno? Ele praticamente, eu trato ele como meu filho, ele pode ser o herdeiro meu? O Senhor falou assim, não, tem que ser saído de você, que é, né, o seu filho. Aí então, você sabe da história, capítulo 16, podem ler lá que Sara então teve, né, essa sugestão para o Abraão, né, de tomar Agar por esposa, e o que filho nascer dele e da Agar seria o filho dele. Isso era o que o Senhor queria. Então ele queria, irmãos, ainda ajudar Deus, apesar de Deus ter mostrado para ele que Deus é todo poderoso, Deus é todo suficiente, mas ainda queria dar uma empurrãozinha para Deus, né? Irmãos, isso não é nada história do outro mundo. Nós mesmos, nossa experiência é assim. Deus prometeu e nós queremos ajudar Deus, mas a promessa de Deus está demorando muito. Vamos dar uma mãozinha para Deus, então. Foi o que aconteceu, né? Então ele aceitou a sugestão da Sara e coabitou com Agar e nasceu o Ismael. Quando nasceu Ismael, ele tinha já 86 anos, né? Aqui no versículo 16 diz, quando Agar lhe deu à luz Ismael. E aí, irmãos, e no capítulo 17, a Bíblia faz questão de contar quanto idade que ele tinha, a idade dele. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, ou seja, Deus deixou de aparecer a ele desde quando ele tinha 86 anos. Só foi aparecer quando ele teve 99 anos de idade, justamente porque ele fez com a sua capacidade própria, com a carne sua, com o esforço da carne, ainda que é uma boa sugestão, querendo ajudar Deus. Irmãos, Deus não precisa da sua ajuda, nenhuma. Deus não precisa da nossa ajuda. Ó Senhor Jesus, essa é uma grande lição que nós aprendemos. Sempre queremos dar um jeitinho, né? Aquele jeitinho, famoso jeitinho brasileiro, que vai dar certo. Não tem jeitinho brasileiro aqui, né? Nós temos que confiar no Senhor. Ele é todo poderoso, Ele é todo suficiente. Era justamente isso que o Senhor falou para ele, né? Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito.
Isso quer dizer que, irmãos, toda vez que saímos da presença do Senhor, a nossa carne sai e queremos agir através da nossa capacidade natural. Mas enquanto estivermos na presença do Senhor, podemos ficar sossegados. Amém? Senhor Jesus. E aí, irmãos, isso mostra que nesse momento, né, Abraão cresceu mais um pouquinho na fé. Não é verdade? Então o Senhor então apareceu para ele e disse alguma coisa, né? Diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Então, o que temos de fazer é andar na presença dEle. Você quer ser perfeito? Nós não somos perfeitos, mas devemos andar na presença dEle para ser perfeito. Nós temos que crer que Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é El Shaddai, que significa todo o suficiente. Ele não tem falta, Ele sabe de tudo. Ele manja os seus pensamentos, o que está pensando, Ele já sabe tudo, né? Então, você não precisa tentar ajudá-lo, porque Ele é El Shaddai, Ele é todo suficiente, né? Então aí, novamente, o Senhor no capítulo 17, fala para ele assim: dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus, né? E aí, versículo 16, volta a lembrar Abraão: abençoá-la-ei, isso está falando da Sara, né? Porque Deus, apesar da idade da Sara, apesar da condição da Sara, que era estéril, Deus lhe prometeu ter um filho. Ó Senhor Jesus! E aí, Abraão, já com 100 anos de idade, né, não tem condições mais de ter filhos. Quando ele tinha 86 anos, a Sara já era estéril, então muito menos agora. Mas o Senhor disse para Sara: daqui a um ano você vai ter filho. Eu vou te dizer uma coisa: o nome dele já foi escolhido, ele será Isaac. Amém? Então diz que tanto Abraão riu, esse Deus está louco, como a Sara também, atrás da tenda, ria também. E o Senhor falou para Sara: não ria, ano que vem, daqui um ano você vai ter o filho. Dito, feito, aleluia. Velhinha, estéril, gerou um filho. É um milagre ou não é? Isso mostra que ele é El Shaddai, todo suficiente. Para ele nada é impossível. Mas quanto ao Isaac, ele é uma figura de um descendente verdadeiro de Cristo. Aqui é verdadeiro de Abraão, que é Cristo. Vamos para Gálatas, capítulo 3. Vamos lá, Gálatas. Gálatas, capítulo 3, né? É o versículo... Capítulo 14 disse que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. O Senhor fez uma promessa, né? E essa promessa se concretizou com a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele é o descendente. Olha aqui no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem é esse descendente? É Cristo. Aleluia. Então,
não disse, e aos teus descendentes, como você falando de muitos, porém como de um só, é o teu descendente que é Cristo. Cristo veio, irmãos, então Cristo é a própria concretização dessa promessa. Antes era uma palavra, Deus disse, eu te prometo, né? Agora, próprio Cristo é a realidade dessa promessa. Promessa não ficou no ar, essa promessa existe mesmo, é real, é o Cristo, aleluia. Esse Cristo, irmãos, ele, claro, ele, vamos continuar aqui, né? Aqui disse, versículo 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Primeiro, irmãos, a promessa de Deus, e Abraão creu na palavra de Deus. Essa fé que Abraão teve é antes da lei, amém? Que em Gálatas Paulo está falando daqueles que querem voltar à prática de circuncisão, também à prática da lei de Moisés. Então a fé, né, de crer na palavra de Deus, na pessoa de Abraão, veio antes, amém? Antes da lei, tá? E depois, ainda voltando lá para Gênesis 17, esqueci de falar uma coisa. Gênesis 17, né, aqui você sabe que assim que gerou Ismael, sabemos que Ismael é o fruto da carne de Abraão. Então o que o Senhor fez com ele? No versículo 9, Deus instituiu a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança. Versículo 11, circundareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então Deus instituiu circuncisão depois que Abraão cometeu, né, esse de gerar Ismael pelo esforço da carne. Então ele tinha que ser circuncidado, né? Então, para mostrar para Abraão que nossa carne precisa ser cortado fora. Amém? Nossa carne não serve para Deus, precisa ser cortada fora. Por isso, esse é o sentido da circuncisão. Mas no tempo da lei, tomaram a circuncisão como se fosse um ritual religioso que não tem valor nenhum para Deus, porque a verdadeira circuncisão é no coração. Ó Senhor Jesus. Então, voltando para Gálatas, Senhor Jesus. Então, versículo 18, né? Porque se a herança provém de fé, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Aí ele pergunta, né? Qual foi, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Por que a lei foi adicionada? Porque por causa que o povo pecava muito, né? O povo pecava por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então, enquanto Cristo não vinha, né, o povo foi dado a lei para o povo, para que o povo não guardasse de pecar, né, das transgressões. E interessante, o Senhor fala assim, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Que esse descendente? É Cristo.
Esse descendente é Cristo, né? E foi promulgado por meio de anjos pela mão de um mediador. Olha aqui, se você precisa de um mediador, né, o irmão Pedro explicou para nós que essa parte aí envolve duas pessoas, né? Porque é um contrato. Então, a lei é isso. Então, você precisa de um mediador, um árbitro, para então arbitrar, né, as ambas partes, né? Tem deveres, tem né, tudo que tem que fazer, tem que cumprir o que está escrito nesse documento. Então envolve dois e tem um mediador. Mas no caso de promessa, meus irmãos, no caso de promessa não precisa de mediador, porque quem deu a promessa foi Deus. E no 20 disse, ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Ele que deu unilateralmente a promessa e acabou. Ele quis dar, amém? E nós só temos que receber e dizer, obrigado, Senhor. E aí, 21 disse, e porventura a lei é contrária às promessas de Deus? De modo algum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Olha só, né? Aqui diz, se a lei pudesse dar vida, aí sim, né? Mas a lei não consegue dar vida, é letra, né? E o homem não consegue cumprir a lei. E se você não consegue cumprir a lei, você é maldito. Se você cumprir 90% da lei e faltou 10%, ou mais ainda, se você cumpre 99% da lei e faltou 1%, você ainda está desclassificado, você é maldito. Amém? Então quem pode ser salvo debaixo da lei? Ninguém. Por isso que veio Senhor Jesus. Aleluia. Aí, vamos continuar. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo. Então a fé é muito importante para nós. Hoje estamos na fé, não estamos mais na lei, nenhum regulamento exterior, nada. Nós temos a fé interior. A fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Vocês creem? Aleluia! Aí no versículo 23 diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Então, irmãos, aqui, os que antes de vir a fé, o povo estava sob a tutela da lei. Né? A tutela da lei é um lugar onde se guarda, né, as pessoas que estão debaixo da lei, debaixo da escravidão da lei, para serem guardados debaixo de tutores, para que aguardasse o dia que viesse Cristo. Aí disse, de maneira que a lei, 24, que a lei nos serviu de aio. Aio é tipo de curral, né? Aio, ou um tutor, ou um curador, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Amém? Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não somos mais debaixo da lei, porque mediante a fé somos filhos de Deus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. E vamos pular para o versículo 29. Se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então vamos ver que Cristo, né? Ele é a promessa. Senhor Jesus,
Vamos, isto está em Romanos 4,13. Ô louco, meu tempo já foi, passou tudo isso. Meu Deus. Mais 10 só? 4,13. 4,13. Não foi por intermédio da lei que o Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Aleluia! Cristo é o herdeiro do mundo. Isso nos leva também Salmo capítulo 2. Quem lembra do Salmo capítulo 2? Aí, vamos lá? Salmo 2. Ele diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos nossos laços e sacudamos de nós as suas algemas. Mas o Senhor está rindo deles. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Aí, versículo 6, o Senhor já escolheu quem é seu herdeiro. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte, meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Senhor gerou no dia da ressurreição de Cristo esse primogênito, nosso irmão mais velho, amém? Então, a este Deus falou: pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Aleluia! Isso é Cristo, mas vamos ver, e a nossa participação? E a nossa participação? Somos herdeiros ou não com Cristo? Ó Senhor Jesus! Voltamos então para Gálatas. Ó Senhor Jesus, Gálatas, capítulo 4, então diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que herdeiro é menor, em nada difere de escravo, pois aposto que é ele senhor de tudo. Então, enquanto é menor, então, todos que estão debaixo da lei, os que se professam estar debaixo da lei, são crianças em Cristo. São crianças, não tem crescimento. Agora, olha só, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a filiação. Ó Senhor Jesus, fomos então emancipados. Estávamos sob tutela da lei, sob os tutores e curadores, porque éramos crianças, mas agora crescemos, mudamos de status para filho de Deus. Senhor Jesus. E aí o Senhor aparece para nos resgatar a todos que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E
sendo filho, também herdeiro por Deus. Rapaz, vocês não estão empolgados, meu Deus do céu. Olha só, de sorte que já não é escravo, porém filho. Filho é que tem vida do Pai. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Você é um herdeiro ou não é? Ó Senhor Jesus. Vamos para Romanos capítulo 8, 17, né? 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ô Senhor Jesus, então, o Senhor Jesus transferiu para nós essa filiação. Então agora, como filhos, não apenas ser filhos, mas também nós somos herdeiros. Claro que precisamos crescer mais um pouco para ser herdeiros, né? Como uma criança, não podemos herdar nada. Então precisamos cada dia fazer imersão na palavra, inculcar e gravar a palavra no nosso coração, fazer a imersão refinada, fazer a imersão ultra refinada. Amém? Ó Senhor Jesus! Esses dias à tarde, né, eu ouvi dizer que eu estava preparando minha mensagem. Não pude vir, mas ouvi testemunhos. Agora mesmo à tarde, antes de eu falar, muitos testemunhos. Isso tudo vem por causa da imersão na palavra. A palavra profética nos dá luz, nos dá direção e faz nos crescer. Faça sempre isso. Nunca deixe de fazer isso. Quer dizer que você está andando na presença de Deus. Senhor Jesus, o que nos salva, né, da queda, nos salva de cair, né, na carne, é a palavra. A palavra. Está mergulhado na palavra. Amém? E outra coisa, irmãos, né, o Cristo, em Gálatas 3, diz que, 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Esse Espírito já não é uma promessa, esse Espírito é realidade. Ele veio, é o próprio Cristo. Então ele é o Espírito, com toda a promessa incluído nele. A realidade da promessa está nele. Então hoje podemos andar pelo Espírito. Amém? Como você pode, porque geralmente, né, nós pecamos por causa, ou fazemos coisas na carne por causa da nossa alma. E a parte líder da alma é a nossa mente. Então nós temos que cuidar bem da mente, não deixa ela solta não. Por favor, irmãos e irmãs, vamos amarrar nossa mente. Como? Romanos 8, 6 diz para a gente inclinar a nossa mente no Espírito. Porque se inclina para a carne, dá para a morte. Então a morte, irmão, acabou. Você pensa tudo que é besteira. Mas quando você coloca a mente no Espírito, aleluia, dá vida e paz. Oh Senhor Jesus, é isso que temos que viver. E onde está o Espírito? Da maneira prática, está na palavra. Imersão na palavra.
Ah, Senhor Jesus. E nós podemos, então, ser emancipados dessas coisas, né? O Espírito prometido. Amém? Agora, vamos falar, deixa eu ver aqui, 5 minutinhos. Amém? Fala um pouquinho sobre a importância da cruz. Nossa vida é antes da cruz e depois da cruz. Amém? A cruz é muito chave para o nosso viver. Senhor Jesus, então, nós já fomos crucificados com Cristo. Amém? Então vamos lá, Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Ó Senhor Jesus, nós estamos unidos com Cristo, versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia! E porquanto quem morreu está justificado do pecado. Amém? Então, se já morremos com Cristo, cremos também com ele, viveremos. Senhor Jesus, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amém? Porquanto a ter morrido de uma vez só, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Você está vivendo ou não? Está vivendo como? Tem que ser para Deus. Senhor Jesus, fomos justificados, amém? Olha, tem um interessante aqui, até notei aqui, capítulo 6, 22 de Romanos, aqui tem uma frase que diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha só, essa aqui é a obra da cruz. Veja só essa frase, libertados do pecado. Eu tenho outra frase para você, que é libertado da lei. Deixa eu ver onde está. 7:6. 7:6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquele a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Oh, irmãos, nada pode se tornar o método para nós. E imersão na palavra não pode ser o método. Amém? Porque nós estamos no Espírito. E no Espírito há novidade. Se você estiver no Espírito fazendo imersão, você não vai tomar aquilo lá uma rotina. Pelo contrário, vai ser sempre novo para você. Você acredita nisso ou não? Se não, será caducidade da letra. Caducidade é coisa que não muda, né? Como lá em Eclesiastes, isso, né? O Salomão lá fala assim, passa o dia, passa não sei o quê, é tudo a mesma coisa, nada muda. O sol nasce, depois o sol põe, não há nada de novo nessa terra. Mas quando você está no Espírito, esse Espírito é novidade. Experimenta isso. Amém? Senhor Jesus, viver no Espírito. Só posso chegar até aqui, infelizmente.
Olha, vamos orar de 2 em 2 enquanto o André sobe? Amém? Vamos lá. Oração de 2 em 2. Valeu, meu querido. Que rápido, gente. Amém. Obrigado, irmão André, pela base toda. Só queria desfrutar mais um pouquinho com vocês. Tá treinado da câmara de ressonância, por isso que ele está gritando assim. Tá bom. Isso aí, boa. Eu ainda queria falar um pouco sobre a questão que o Gabriel e o Billy falaram de filhos da luz e filhos do dia. Boa. Mas não estou querendo explicar muita coisa. Eu acho que eu vou trocar. Eu quero contar para vocês como eu me senti quando eu escutei essa palavra na live do PAC na semana passada. E na verdade a gente começou a ouvir ela lá na live de quinta-feira. Mas quando chegou na live do PAC, quando fala dos filhos da luz, ele fala em Efésios 5:8 que outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Por um lado, a luz nos ilumina e produz uma nova vida, um comportamento diferente. Mas o que eu senti naquele momento, quando eu estava escutando aquela palavra, especialmente no momento da live do PAC, é que quanto mais a palavra do Senhor entra em nós como luz, mais eu me preocupo com a vontade de Deus. E talvez eu não estou conseguindo falar, mas na verdade eu senti que eu tenho uma chance de cumprir a vontade de Deus até o final. Porque enquanto ela vai me iluminando, as coisas que não são harmônicas com a sua vontade, as coisas que perturbam o caminho da sua palavra dentro de mim, vão embora. Então, tem futuro para a gente, irmãos e irmãs. Tem chance da gente continuar nessa jornada como filhos da luz. Não só como uma questão de estar preocupado em pecar ou não pecar, mas preocupado em provar o que é agradável ao Senhor. Tenho certeza que nessas últimas 2 tardes, a pureza com que nós fizemos a imersão na palavra, e o Missão Família e as listas de transmissão estavam totalmente cheios da luz do Senhor, porque a palavra que chega é cristalina nas pessoas, e o resultado que a gente viu nos compartilhares mostra que é esse o nosso caminho, andar como filhos da luz. Então, que isso venha limpar todas as coisas. No primeiro dia, lá se vai meus 20 minutos, tinha vários fujões, não quiseram participar das atividades. Eu mesmo abordei alguns, mas aí, sabe, perderam a chance. Talvez estavam com medo da luz. Não vamos ter medo da luz. A luz do Senhor na sua palavra, que ela nos ilumine, para que a gente prove o que é agradável a Deus. Se agradável a Deus é fazer a vontade dEle. Mas também, para não demorar muito, a gente é filho do dia. Isso está lá em
Romanos 13, de 11 a 13, 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 10. O Filho do dia tem a volta do Senhor no seu radar. Ela está no sopro existe no seu coração, nos seus ouvidos. E a gente não vai ser apanhado de surpresa, porque o que a nossa vida faz, preocupando-se com a vontade de Deus, ela nos mantém alerta para não perder esse dia, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Para mim isso tem um sentido de pureza, de liberdade das coisas antigas, de liberdade para viver essa vida da igreja no momento que a gente está, sem fingir, sem aparentar algo que a gente não é. Parei. A outra coisa que eu não queria me esquecer hoje, que também me rasgou, no bom sentido, porque ela acaba nos, ela acaba nos tomando por inteiros, essa palavra, 2 Coríntios, pode ir lá comigo, quem achar primeiro provavelmente serão vocês, 4, que fala de 1 a 6, mas eu não sei se eu vou ler todos. 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas aí eu vou parar um pouquinho. Aí eu pensei, que coisas vergonhosas são essas? Estou falando do que eu senti, tá? Não quero explicar isso para vocês, porque o irmão Pedro já abriu ela para nós. Vergonhoso, irmãos, é ter outro interesse. Vergonhoso é querer outra coisa que essa palavra não quer. Essa palavra veio aqui para cumprir a vontade de Deus. Essa palavra veio aqui para encabeçar Cristo sobre todas as coisas. E ela vai governando o nosso coração. Então eu não preciso que ela traga um benefício próprio. Eu não quero só me sentir bem, eu quero fazer a vontade de Deus, junto com a igreja. E ele falou essa palavra para aqueles que pregam o Evangelho, para que o Evangelho de Deus, ele chegue nas pessoas. Eu vou continuar aqui, ó. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí ele falou para os colportores que estão na rua, levando o Evangelho. Mas se for outro Evangelho, um pouquinho defletido, vai trazer a luz da glória do Evangelho de Deus? Não vai. Então a gente tem que ser puro nessa entrega da palavra que chega até nós. Mas talvez a gente ainda não é 100% puro, mas é essa a luz que vem chegando a nós e vai nos purificando e tirando toda a falta de transparência, cristalinidade, para a gente entregar para as pessoas somente o que Deus quer que entregue. Eu vi hoje jovens, meninas e meninos entregando essa luz da glória de Deus para as pessoas. Isso mostra, irmãos, que Deus está trabalhando na sua igreja, e a gente tem condições de chegar até o fim, beleza? Então, talvez seja isso que eu tenha sentido. E eu sei que quando nós, irmãos, preparamos essa conferência, a gente queria que vocês se encontrassem com Deus da glória, mas a gente tinha a certeza absoluta que não era nenhuma habilidade, não era o ambiente, não era a linguagem, mas era o jeito que a palavra profética chegasse no coração de vocês. Então tudo foi pensado para que
entre e gere a iluminação que a gente tem quando se encontra com o Evangelho de Deus na face de Cristo. Tá bom. Outro ponto que eu queria falar, que quando a gente fala de buscador, talvez você pense que seja algo instantâneo, que você na primeira reunião que você vem todo quebrado e tal, que Deus vai falar. Às vezes demora, precisa de persistência, não é algo acidental. Eu vou dar um exemplo, o Congresso das Mulheres. As mulheres transcreveram e imergiram na palavra por 4 meses. E elas nos deram um caminho de que quando elas transmitiram aquela palavra, aquilo lá era realidade da vida delas. Porque elas chegavam a fazer 5, 7, 17 transcrições. Isso é ou não é buscar o Deus da glória? Isso não é instantâneo. E aí nós, na preparação da conferência, nós também sentimos que a gente precisava seguir esse caminho. E aí o irmão Pedro teve uma comunhão de alinhamento com a gente, e como a gente sentiu que não queria oferecer nada defletido, todas as equipes tomaram a decisão de imergir naquela palavra, de transcrever aquela palavra todas as semanas. E a gente sentiu que a liberdade que a palavra de Deus fluiu aqui, vem porque tudo o que estava acontecendo, todos os serviços eram baseados nessa palavra. Não faço ideia quantos anos Abraão buscou até achar Deus pela primeira vez, mas com certeza jovens capitães, capitãs, tropas, intendentes, demora, persistam, até que a realidade do que a gente toca seja o suspiro de Deus. E aí eu vi que Deus suspirando para todos nós ontem, hoje, graças ao Senhor, Ele está cumprindo a sua palavra, Ele sempre é fiel. Bom, e aí, desfrutando essa palavra que o irmão André falou, eu cheguei numa encruzilhada hoje. Se você olhar Gênesis 17, vou rapidinho. Quando que o irmão André leu, em 16 acontece algo que foi um grande erro de Abraão. O irmão André nos explicou, por sua própria força, o tempo estava passando, a promessa de Deus que tinha sido feita a ele, como o irmão André já explicou, não vou falar tudo de novo, não estava acontecendo. O que o Abraão fez? Deu um jeito. A gente não pode ser imediatista, irmãos. Deus vai cumprir a sua promessa por meio da palavra profética. Não vai dar jeito. Mas aconteceu que no capítulo 15 ele teve uma grande experiência com Deus, garantindo que ele seria herdeiro de Deus. Mas como que ele caiu nessa no 16? Não estava conseguindo passar disso. Aí o irmão Pedro nos ajudou lá na sala de cooperadores. Eu não vou falar, não tenho nem coragem de falar antes dele, mas essa parte me ajudou, porque ainda nesse aspecto, a fé de Abraão não estava totalmente madura. A nossa fé, em alguns aspectos, não está totalmente madura, mas esse caminho que nós estamos seguindo, o caminho das pisadas da fé de Abraão, de encontrar o Deus da glória constantemente por meio da palavra profética, da imersão na palavra profética, da transcrição da palavra profética, da prática das ferramentas, vai nos levar nesse caminho da fé. Cada um de nós tem o seu caminho da fé, mas também nós como igreja vamos terminar o que Deus prometeu para Abraão. E se a gente olhar no capítulo 17, quando ele falou de novo da sua promessa, ele falou no 17:7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, a aliança perpétua.
mas Abraão ia morrer em alguns anos. Por que aliança perpétua? E o povo de Israel também não é. E depois, dar-te-ei uma descendência, a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e serei o seu Deus. Mas é aqui na terra, no período que nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, ou é eterno? Olha, eu estou vendo aqui que Deus mostrou para Abraão as coisas celestiais, a pátria celestial. O cumprimento dessa promessa hoje está com cada um de nós, para tornar ele herdeiro do mundo, Romanos 4,13. E para que ele seja herdeiro do mundo, a promessa, como o irmão André falou, foi feita para Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Beleza, guarda aí que eu quero voltar em alguma coisa antes disso. E daí, lá em Gálatas 4, aí vocês viram, gerou Agar, Agar gerou Ismael, Ismael se tornou um problema, Abraão teve a lição de não confiar na carne. E aí, no 4, vou ler rapidinho, tá? 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas. A escrava é a lei, gera escravidão, é a Jerusalém terrena. 26, mas a Jerusalém lá de cima, a qual é a nossa mãe, porque essa que é o nosso caminho, entende? A Jerusalém lá de cima, as coisas celestiais, a produção do governo de Deus para sempre, mas tem que passar por nós nesse momento. Aí, só que uma é escravo e outro é livre. Um é escravo da lei, escravo da carne, que é a natureza corrompida, escrava pelo pecado, que, como o irmão Pedro falou, se torna um poder maligno nas mãos do inimigo de Deus, que se opõe ao Espírito. Mas outro é livre. Livre para quê? Para fazer a vontade de Deus, entende? Para cumprir a promessa, para fazer a realidade dessa herança. Estamos juntos? Beleza. Aí eu vou tentar chegar ao final, com o meu tempo. Eu queria ler esses versículos com vocês. Hebreus 1. Cadê? 5. Que o irmão André leu também. Estou junto dele. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Lembra? Salmo 2, a promessa: pede-me que eu te dê essas coisas por herança. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele vai ser o herdeiro do mundo, a realidade disso, mas hoje ele não está como unigênito, ele é o filho primogênito, porque os muitos filhos de Deus foram introduzidos nele, e o caminho do primogênito é introduzir os seus muitos filhos na glória. Beleza, só que precisa que todas as coisas se sujeitem a ele. E aí, continuando Hebreus aqui, fala, cadê? Hebreus 2, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos.
todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. É Cristo. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Vou parar aqui. Ele já está na maior posição nos céus, à destra de Deus, todas as coisas estão abaixo dele para que ele possa encher todas as coisas, mas não está tudo sujeito ainda, como o irmão Pedro falou, no conteúdo. Mas quem vai fazer este papel agora, de terminar com essa história, de que as coisas não sujeitas, desobedientes, se sujeitem a Cristo? Exato! Mas não toda a igreja, os buscadores. Pegaram, beleza. Acabou o meu tempo. Geralmente quando acaba o tempo do Maurício eu falo para ele parar. Pode ser mais um pouquinho? Amanhã você ganha mais aí, Maurício. Tá bom. Mas em que tipo de coração do homem pode brotar essa sujeição? É naquele homem e naquela mulher que é aflita, abatida de espírito, que treme da palavra do Senhor. Mas por que aflito, eu penso, né? Será que é aflito por causa da minha vida? Sim, talvez eu seja aflito porque a gente é terrível, né? Mas alguém aflito, que a vontade de Deus tem que ser feita, mas você não é suficiente para que ela seja feita. A palavra precisa entrar em cada um de nós. E aí, na nossa aflição, irmãos, na nossa humildade, nosso amor reverente à palavra, a gente precisa das ferramentas, praticar as ferramentas. O irmão Pedro falou de um irmão que dizia assim: eu não preciso do PAC, eu não preciso do CEAP, eu posso ensinar todo mundo, eu não preciso fazer family mission, missão familiar, eu não preciso fazer uma imersão tão profunda assim, eu não preciso transcrever tanto assim a mensagem, meia vez está bom. Não é essa atitude que gera a sujeição, é dos desesperados, dos aflitos buscadores, que tremem da palavra do Senhor, e dedicam seu amor reverente para cumprir essa palavra. Última parte. Eu queria falar um pouco para os capitães e para as capitãs. Não que não sirva para os adolescentes ou para os intendentes, mas o capitão e a capitã tem uma importância nesse momento. Os adolescentes estão energizados, com uma simplicidade que ela é visível no olho dele, nos olhos deles. E está faltando capitão na casa de adolescente. Está faltando capitão no TCI. Está faltando capitão no serviço, na obra da expansão e consolidação da sua igreja. Mas a gente não quer só isso. Quer que o capitão e o valente de Davi se envolva com a obra de Deus no sentido mais amplo. Para a África, para a Ásia, para Estados Unidos, para a Europa, tem que sair de casa, mas tem uma preocupação, porque
de 17 para 18, você já está virando capitão. Se você perder a sua simplicidade, vai perder tudo isso. Mas o que acontece com essa faixa etária? Tem água, vou pegar só uma aguinha. Começou a trabalhar, já está trabalhando, está ganhando o seu dinheiro, constituindo família, procurando sua cara metade. E daí começa a ficar entorpecido, perde a sensibilidade ao suspiro de Deus, por várias, como se ficasse embriagado com coisas lícitas. Por exemplo, por um lado, você começa a ganhar seu dinheiro. Quando você era tropa, você não tinha dinheiro para nada, alguém fornecia, e esse dinheiro começa a te dar uma sensação de liberdade, que agora você é dono do seu próprio nariz, normal, e isso vai te dando oportunidades de ser reconhecido no seu ambiente de trabalho, da vida, e se deslumbrar com aquilo que as coisas vão ser oferecidas para você. Nem todo mundo é assim, tá? Só estou tentando pegar esses aí. E começa a ficar fascinado pelo benefício do seu próprio trabalho. Aí vai comprar coisas, vai comprar roupas, carro, fazer viagens, e aí você começa a se deslumbrar com o mundo que o mundo corporativo entrega para você, de elogio, de que bom, olha, você, aqui não tem elogio nesse nosso negócio aqui, não tem ninguém diferente do outro, lembra, câmara de ressonância, a gente só está servindo, e o coração vai se afastando, se distanciando da palavra que produz um coração de Isaías 66, e o distanciamento produz dureza, e em algum momento você vai querer trabalhar mais e mais e mais, porque o mundo te dá a oportunidade, mas te rasga, te pega, te gasta, e aí gera uma exaustão que, com mais isso, mais afastado, sabe o que acontece? Começa a ter vergonha de estar na reunião da igreja. Por quê? Porque já que não está desfrutando tanto por causa do peso, do trabalho, das coisas, da família, dos filhos que estão vindo, tem até medo de ir na reunião da igreja, tem medo de olhar para os irmãos. Estou falando mentira ou não? Vocês estão se identificando com isso aqui? Porque todos nós que trabalhamos estamos sob essa pressão. Mas e agora a gente quer que você vá para a Ásia? Tá doido? Vou contar uma história. O Francisco Lee, quando teve essa primeira, lá se vai meu tempo, a primeira volta da Ásia, a primeira retomada da África, perdão, os irmãos falaram, ó, vai ter uma ida para a África, a região de São Paulo com Brasília vão pegar X e X países, e teve um jantar para aqueles que queriam ir. Eu também queria ir, mas eu não fui no jantar. E aí o irmão Francisco, né, eu vou contar essa história, ele não contou que eu poderia ir, porque eu também sou uma pessoa que trabalha bastante. E ele pensou, o André nunca vai conseguir, porque ele não sabia que eu sempre guardo uns dias de férias para uma situação dessa. E aí, não lembro o que aconteceu, mas deu uma oportunidade que os irmãos me convidaram para ir também. Eu falei, eu também vou. Aí o Francisco falou para mim, eu fui até um homem de pequena fé, né, Francisco? Porque achava que ele era tão ocupado que não poderia ir. E nós estamos fazendo essa mesma pergunta para você, capitã, valente de Davi. Só que não quero impor uma carga sobre você.
A maneira de voltar o coração a pulsar é seguir de perto a palavra profética. Então, senhor capitão e senhora capitã, vai para as conferências onde o irmão Pedro está. Mas escolhe uma oposta à sua vida. A primeira que eu fui foi para Palmas no ano passado. Fui para Cuiabá, nunca tinha ido para Cuiabá. Entendeu? Bahia, vamos para Bahia. Mas vai e participa da comunhão, porque a hora que a palavra entrar no teu coração, capitão e capitã, valente de Davi, você vai voltar a escutar a voz do Senhor. Corra o risco de não se proteger. Vai para a África, vai para a Ásia. O que está te impedindo? Filhos, dinheiro, trabalho, o seu chefe? Não, nada está te impedindo, você está se impedindo. Então, não sei nem como terminar isso. Se torne um investidor do reino. Levanta, capitães e capitãs, só vocês, e valentes de Davi. Levantem. Corra o risco. Seja um investidor do reino. Vá para a Ásia, vai para o Japão, vai para a Coreia, vai para a frente de obra. Entenda a dificuldade que é. A maior lição que eu aprendi na África foi porque, assim, irmãos, a gente confia nessa palavra, a gente respeita essa palavra, a gente sabe que essa palavra vai fazer a vontade de Deus, e lá a gente vê que é só a palavra que faz a obra. Se você ficar aqui parado, você não vai saber. Então, capitãs e capitães, eu nem sei se capitãs existe, assuma o seu posto de herdeiro do mundo, das riquezas da palavra profética. Para de duvidar, não faça contas, tire a ruga da testa e se entregue ao Senhor nessa jornada de encontrar o Deus da glória, dia após dia. Jesus é o Senhor.